A mudança do Castiel foi muito notória. E o Dante, ele é um playboyzinho dark, que nem os estilos do Castiel usa nessa versão. Só que a mudança do Castiel de vestimentas para mais leves, e também porque certos países não podem certos tipos de frase em camiseta que já é montado ou considerado ilegal e vai preso. Ou estado, se você vai viajar, você tem que cumprir a lei, principalmente se você vai em outro país. E a mudança do Castiel foi muito notória porque tinha crianças assistindo. Amor doce ou agridoce não foi feito para criança assistir, porque na época estava na faixa etária entre 16 a 17 anos de idade, ou 13 a 17, a faixa etária. Essa série foi pensada mais nos adolescentes, não foi pensada num público infantil, um público juvenil. 39 a 45% é crianças assistindo no horário da tarde achando que é desenho. Aí então os diretores da direção do jogo decidiu mudar, decidiu colocar algumas coisas mais leves porque percebeu que crianças também estavam assistindo. Não só adolescentes ou jovens. Então, os diretores decidiu diminuir as falas, mas a mudança do Castiel foi muito notória. E o Dante, ele é um playboyzinho dark, que nem os estilos do Castiel usa nessa versão. Só que a mudança do Castiel de vestimentas para mais leves, e também porque certos países não podem certos tipos de frase em camiseta que já é montado ou considerado ilegal e vai preso. Ou estado, se você vai viajar, você tem que cumprir a lei, principalmente se você vai em outro país. E a mudança do Castiel foi muito notória porque tinha crianças assistindo. Amor doce ou agridoce não foi feito para criança assistir, porque na época estava na faixa etária entre 16 a 17 anos de idade, ou 13 a 17, a faixa etária. Essa série foi pensada mais nos adolescentes, não foi pensada num público infantil, um público juvenil. 39 a 45% é crianças assistindo no horário da tarde achando que é desenho. Aí então os diretores da direção do jogo decidiu mudar, decidiu colocar algumas coisas mais leves porque percebeu que crianças também estavam assistindo. Não só adolescentes ou jovens. Então, os diretores decidiu diminuir as falas, mas é muito notório isso. E os diretores decidiu tirar certas falas porque criança estava assistindo e tem coisa que criança não deveria ouvir e não teria que escutar. Então, algumas falas o diretor decidiu escrever com os roteiristas e suavizar. Deixar o Castiel um bad boy, mas que não zoa todo mundo, que não insulta todo mundo, que não fala mal de todo mundo. E o diretor mandou tirar do roteiro o palavrão do Castiel. Na primeira versão, o Castiel é a boca suja. Ai, Jordana, por quê? O Castiel, toda vez que aconteciam situações que não gostava, ele soltava uns palavrão
feio, uns palavrão de baixo calão. E também essa parte foi proibida, esse episódio, em países que palavrões são proibidos, e também o diretor decidiu tirar essa parte por conta do público infantil também, que estava assistindo, que nem sei como que os pais não sabiam dessa parte e da parte da faixa etária, porque não é um desenho. Podia parecer um desenho e podia parecer que era mais um ser adolescente teen, mas não era. Então, o diretor decidiu, junto com os roteiristas, suavizar muitos pontos. Isso foi muito positivo. Graças a isso, o cachorro é o personagem favorito de muita gente. É muito notório isso. E os diretores decidiu tirar certas falas, porque criança estava assistindo e tem coisa que criança não deveria ouvir e não teria que escutar. Então, algumas falas o diretor decidiu escrever com os roteiristas e suavizar. Deixar o Castião bad boy, mas que não zoa todo mundo, que não insulta todo mundo, que não fala mal de todo mundo. E o diretor mandou tirar do roteiro o palavrão do Castiel. Na primeira versão, o Castiel é a boca suja. Ah, Jordana, por quê? O Castiel, toda vez que aconteciam situações que não gostava, ele soltava uns palavrão feio, uns palavrão de baixo calão. E também essa parte foi proibida, esse episódio, em países que palavrões são proibidos, e também o diretor decidiu tirar essa parte por conta do público infantil também, que estava assistindo, que nem sei como que os pais não sabiam dessa parte e da parte da faixa etária, porque não é um desenho. Podia parecer um desenho e podia parecer que era mais um ser adolescente teen, mas não era. Então, o diretor decidiu, junto com os roteiristas, suavizar muitos pontos. Isso foi muito positivo. Graças a isso, o cachorro é o personagem favorito de muita gente. É muito notório isso. E os diretores decidiu tirar certas falas, porque criança estava assistindo e tem coisa que criança não deveria ouvir e não teria que escutar. Então, algumas falas o diretor decidiu escrever com os roteiristas e suavizar. Deixar o Castião bad boy, mas que não zoa todo mundo, que não insulta todo mundo, que não fala mal de todo mundo. E o diretor mandou tirar do roteiro o palavrão do Castiel. Na primeira versão, o Castiel é a boca suja. Ah, Jordana, por quê? O Castiel, toda vez que aconteciam situações que não gostava, ele soltava uns palavrão feio, uns palavrão de baixo calão. E também essa parte foi proibida, esse episódio, em países que palavrões são proibidos, e também o diretor decidiu tirar essa parte por conta do público infantil também, que estava assistindo, que nem sei como que os pais não sabiam dessa parte e da parte da faixa etária, porque não é um desenho. Podia parecer um desenho e podia parecer que era mais um ser adolescente teen, mas não era. Então, o diretor decidiu, junto com os roteiristas, suavizar muitos pontos. Isso foi muito positivo. Graças a isso, o cachorro é o personagem favorito de muita gente.
Gente, e tipo, como que é um desenho, os pais não preocupava, desde que não enchia o saco. Estamos falando na era de 2013, 2014, tá? Estamos falando do ano de 2013 a 2014. O jogo foi criado entre 2008 a 2009. Ele só foi lançado entre 2010 a 2011. A popularidade foi em 2012. Lembrando desse fator aqui que eu esqueci de falar anteriormente. E graças a isso, a suavização do personagem do Castiel, vocês gostam muito desse personagem? Tem cosplays, produtos de amor doce com a cara do Castiel, do Dante, e chips de canônico. Agora, deixando o Castiel de lado, vamos falar do Dante. O Dante, ele sempre foi responsável com seus atos, sempre foi responsável no que dizer e no que agir. Só que tem uma parte do episódio da vida do Dante e das memórias assim do Dante que o Dante ele não e tipo, como que é um desenho, os pais não preocupava, desde que não enchia o saco. Estamos falando na era de 2013, 2014, tá? Estamos falando do ano de 2013 a 2014. O jogo foi criado entre 2008 a 2009. Ele só foi lançado entre 2010 a 2011. A popularidade foi em 2012. Lembrando desse fator aqui que eu esqueci de falar anteriormente. E graças a isso, a suavização do personagem do Castiel, vocês gostam muito desse personagem? Tem cosplays, produtos de amor doce com a cara do Castiel, do Dante, e chips de canônico. Agora, deixando o Castiel de lado, vamos falar do Dante. O Dante, ele sempre foi responsável com seus atos, sempre foi responsável no que dizer e no que agir. Só que tem uma parte do episódio da vida do Dante e das memórias assim do Dante que o Dante ele não e tipo, como que é um desenho, os pais não preocupava, desde que não enchia o saco. Estamos falando na era de 2013, 2014, tá? Estamos falando do ano de 2013 a 2014. O jogo foi criado entre 2008 a 2009. Ele só foi lançado entre 2010 a 2011. A popularidade foi em 2012. Lembrando desse fator aqui que eu esqueci de falar anteriormente. E graças a isso, a suavização do personagem do Castiel, vocês gostam muito desse personagem? Tem cosplays, produtos de amor doce com a cara do Castiel, do Dante, e chips de canônico. Agora, deixando o Castiel de lado, vamos falar do Dante. O Dante, ele sempre foi responsável com seus atos, sempre foi responsável no que dizer e no que agir. Só que tem uma parte do episódio da vida do Dante e das memórias assim do Dante
que o Dante ele não